Agora eu vou compartilhar. Tô meio perdido. Mudou aqui a configuração. Engraçado que no outro usuário não mudou, só no da Seduc. Bom, vamos continuar com as funções orgânicas. No centro de mídias, teve petróleo, né? Eu acho que agora vai começar a nomenclatura de hidrocarbonetos, alguma coisa assim. Que a gente já viu, né? Vamos revisar um pouquinho essas funções que nós já estudamos e depois hoje a gente vai ver mais algumas. Então, hidrocarboneto, como que eu reconheço? Ele precisa ter um composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então, por exemplo, eu quero vermelho. Poxa. Olha, por que ele quer pôr vermelho? Tô pensando alto, tá, gente? Azul, então. Carbonetos. Podemos colocar aqui um hidrocarboneto. H3C. Nossa, tá dando tilt aqui. Peraí, gente. Ah, não, tem que ter pandemia. Tá. Olha só. Interessante, né? Ah, só falta a luzinha não escrever. Peraí, vamos lá. Ela tá resistente hoje. Gente. Você estava tentando esconder o negócio. Não, eu acho que tá indo agora, mas nossa, ela tá com problemas graves, assim, não vai ter como. Ah, vai. Bom, então Professor, vamos. eu não sei se é só pra mim, mas tem tipo uma faixa preta em cima do que você tá escrevendo. Sério? Sério? Então, Ah, tá. Não, será que você estava gente, não. Então, não, escondendo? tudo bem. Eu vou sair aqui e entrar de novo. Eu acho que a, Isso. a luzinha aqui que eu uso de digitalizar a escrita, ela tá com probleminhas hoje. Peraí. Segunda-feira, professor, não quer não, cara. Nossa, mas não pode estragar isso aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vai ter que dar certo. Agora saiu a faixa preta. Ah, É, voltou. não, agora eu vou. Eu fechei, agora eu vou abrir e compartilhar de novo. Vamos ver se vai. Vou trocar a pontinha dela, eu acho que já tá gasta. Bom, vamos lá, né? Quarentena. Eu tenho uma pasta que chama quarentena. Quarentena. Vamos lá. Carboneto. Então, agora desenhar aqui um hidrocarboneto. Agora parece que ela voltou ao normal. Vou deixar mais fininho. Desenhar. Tá aparecendo. Tudo normal. Tudo Agora ok. tá Olha, normal. muito bem. Agora ela já se recuperou. Então, por exemplo, aqui, desenhei um hidrocarboneto.
Eu vou pôr um outro agora em estrutura de traço, tá? Só para lembrar também um pouquinho. Vou colocar com uma dupla. Vou colocar um outro com um grupo. Não, esse aqui parece uma dupla, mas não é. Um grupo metil e uma tripla. E vou colocar um outro aqui para lembrar também um pouquinho. Vou por esse aqui que é famoso. Então, quando a gente olha um composto orgânico e só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, esse primeiro aqui, o CH3, CH2, CH3, ele é um alcano, porque só tem ligações simples entre carbonos. Daí o nome, vamos relembrar a nomenclatura um pouquinho. 3 carbonos, a gente começa com o prefixo. Então, de 3 carbonos, alguém lembra o prefixo? Etil. Et é de 2, de 3 é prop. Prop. Ah. Daí, por ter só ligações simples, a gente usa AN e os hidrocarbonetos terminam em O. Então, esse é o propano. Quando a estrutura é de traço, lembrando aqui, a gente só representa as ligações entre carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Este aqui, ele é um alceno, ele tem uma ligação dupla. Então, a gente precisa numerar a cadeia para indicar a posição dessa dupla. Isso precisa fazer a partir de 3 átomos de carbono, porque a dupla ou tripla, tá? Pode ser também a insaturação, ela vai mudar de ela pode mudar de posição. Em hidrocarbonetos, a prioridade 1 de numeração é a ligação dupla ou tripla. Então, aqui a gente tem um carbono de ponta na direita e um na esquerda. Então, o carbono 1 vai ser o mais próximo da dupla. Então, vai ter que ser esse aqui da direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica pente. Eu vou colocar o número do carbono que está dupla. Entre o 2 e o 3 usa 2. Ligação dupla a gente indica com EN e é um hidrocarboneto. Pente 2-eno. Então, lembrando, qualquer coisa pergunta. Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, também 5. Só que aqui tem uma ramificação de um carbono, que é aquele grupo metil. Eu vou escrever ela aqui com os carbonos e hidrogênios, mas depois eu apago, tá? Porque deixei tudo muito perto aqui. Então, por exemplo, esse aqui seria assim, ó, H3C ou CH3, daí tem um CH, daí tem aquele tracinho para cima que é um grupo metil, daí tem o terceiro carbono ali, daí tem uma ligação tripla. Lembrando que os hidrogênios a gente coloca, a quantidade aqui varia, porque é para completar as 4 ligações do carbono, né? Então, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, e aqui um CH3. Então, esta estrutura aqui é essa daqui, ó. O primeiro traço, aqui o segundo, daí o da tripla, e esse da simples, e aqui do grupo metil. Então, ela é uma cadeia ramificada. Ela tem mais de 2 pontas. Uma das pontas aqui é o grupo metil. Então, o nome dela vai ficar. Bom, para numerar também, o carbono 1, a prioridade é a insaturação, que é a ligação tripla, também vai ser esse da direita. Então, a ramificação ela está aqui no carbono 4. E quando a cadeia é ramificada, a gente inicia com a ramificação. Então, vai ficar 4-metil, no carbono 4 tem um CH3, que é um grupo metil. Daí agora vem o nome da cadeia, né, principal aqui. É pente, 5 carbonos. Daí no carbono, entre o 2 e o 3 tem a tripla. Então, eu vou colocar 2.
Esse aqui é um alcino, a tripla é IN. Pente 2 ino. Quem quiser depois rever as aulas aí de orgânica, tem lá, tá? Eu criei um canal temporário lá para as aulas. Depois que acabar a pandemia, eu vou excluir. Eu não sou obrigado a ficar pondo conteúdo. Concordam comigo? Bom, continuando. Este daqui agora, ele é uma cadeia fechada, mas ele é um aromático, né? Ele é importante. Esse aqui é o anel benzênico. Então, se eu precisar dar o nome para essa estrutura, a gente vai chamar só de benzeno mesmo. Não vai usar as regras, tá? De contar os números de o número de carbonos. Então, a recomendação é que eu chame de benzeno. Então, são 6 átomos de carbono. Esse aqui é um hidrocarboneto aromático. Com 3 duplas alternadas, e a gente também pode representar ele dessa forma. As 3 duplas, como elas mudam de posição o tempo todo, a gente pode colocar esse círculo aqui. E tem mais, né, gente? Não tem como eu revisar tudo de hidrocarboneto, mas para identificar só tem carbono e hidrogênio. Agora, álcool. O que vai ter, né, para ser um álcool? A função orgânica a gente vai colocar assim. Então, um R é o grupo funcional. Esse R é a cadeia carbônica. Para ser álcool, eu preciso de uma hidroxila, que é o grupo OH, ligado em um carbono saturado. Então, este carbono aqui, ele tem só ligação, ele está ligado aqui à ligação simples, né? Com esse R, que é uma cadeia carbônica. Então, tem que ter a hidroxila em carbono saturado. Eu reconheço isso é um álcool. Daí, eu vou colocar aqui como exemplo um álcool, né, que a gente mais usa aí, que é o etanol. Então, é um álcool de 2 carbonos. O prefixo et é 2. Então, é esse daqui, ó. H3C, CH2OH. É claro que pode ter ramificação e tal, né? Só que vocês vão perceber que, assim, o que é mais cobrado de função orgânica é reconhecer a função do composto e não ficar muito com nomes e depois as propriedades. Então, tem a hidroxila, o grupo OH chama hidroxila. É um álcool. Este aqui é o etanol, que é 2 carbonos, ó, et de 2 carbonos. A ligação entre carbono aqui é simples, a N. E os álcoois, a terminação que muda, né, da carboneto era O, álcool é OL, etanol. Enol, ó, tá vendo esse N aqui? EN indica ligação dupla. Só a ligação simples, a gente usa o infixo AN, que é a parte do meio do nome, né, quando vai montar o nome. Uma dupla é EN. Uma tripla, IN. Também pode aparecer 2 duplas, di daí, né, porque dobrou, EN. E assim vai, mas para a nomenclatura, para a gente montar mesmo, os compostos, eles não são muito grandes. Então, esse EN e tem o OL, ou seja, a hidroxila, né, esse OL aqui é da hidroxila, agora ela vai estar num carbono que tem dupla, por isso que tem esse EN. Daí é uma função que chama enol. Então, eu tenho a cadeia carbônica com dupla ligação e a hidroxila. É comum também, às vezes, para reconhecer a função, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque o grupo H, ele dá 3 funções. A gente vai ver a última aqui, que é o fenol. Então, por exemplo, um enol. Aqui eu vou pôr em estrutura de traço, ó. Aqui eu vou pôr um carbono com dupla. Aqui eu vou pôr um carbono com dupla, onde sai um grupo OH. Então, cuidado, bateu o olho, é álcool, calma, né? Os carbonos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, só tudo 5 hoje, eu vou pôr 4 aqui, vou apagar um. Vamos pôr um com 4 carbonos. Daí fica but, para a gente relembrar o prefixo. Tá, coloquei aqui então.
4 carbonos. O carbono que está o grupo H, que é esse daqui, ele tem a dupla diretamente no carbono, né, que tem o H dupla. Então é um enol. O nome também vai terminar em ol, vai aparecer aqui, né, a dupla ligação. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, but. Não precisa numerar, porque o carbono da dupla é o grupo funcional, então butenol. Então, esse aqui é uma outra função. Não é muito comum, tá? No nosso dia a dia, a gente não usa assim enóis, mas ele é importante para não confundir com álcool. E daí o fenol também é função com hidroxila, mas ela vai estar ligada diretamente ao anel benzênico. Então, eu tenho o anel benzênico e um grupo. Professor, OH. Oi. então a diferença entre o álcool e o enol seria ligação dupla? Pode-se dizer assim? Isso. Não há ligação dupla, mas o carbono que tem hidroxila, ele tem que ter a dupla. Porque, por exemplo, ó, eu posso ter isso aqui. Tem uma dupla na cadeia, mas é um álcool. Por quê? Porque os carbonos que têm aqui ligados ao grupo OH, eles são de ligação simples. Então, isso que diferencia. Tem que ser diretamente a ligação dupla. Isso, o carbono do grupo OH, da hidroxila. Se for carbono saturado, ligação simples é álcool. Se for um carbono insaturado de dupla, é enol. E se o grupo OH tiver no anel benzênico, daí é fenol. Tá? Então não basta ter a dupla, tem que ser a dupla no carbono do grupo OH. Então, detalhes aí que daí acaba, né, levando ao erro se não prestar atenção. Então, o grupo H está diretamente no anel benzênico, é um fenol. Nomenclatura de fenol também não é muito comum cobrar, tá? Mas é importante reconhecer. Mas esse daqui seria, a gente coloca hidroxi, do grupo da hidroxila, e o nome do aromático está ligado. Esse aqui é o benzeno, então ele é hidroxibenzeno. Ou simplesmente é fenol, que é o que dá a estrutura do grupo para esse caso aqui, tá? Agora, aldeído e cetona, o fenol ele tem alguns produtos de limpeza, tem fenol? Onde tem fenol no nosso dia a dia? Não tem muito também não, viu? De repente algum... Não é muito assim, eu uso todo dia. Não uso, álcool usa mais, né? Aldeído. Aldeído, ele tem essa estrutura, o grupo. Eu tenho a cadeia carbônica e um C dupla O na ponta, em carbono primário. C dupla O. Esse aqui chama grupo aldoxila, dupla OH. Grupo aldoxila. Esse OH aqui é grupo hidroxila, não tinha colocado. Bom, então tem C dupla O na ponta, é um aldeído. O aldeído, né, que vocês mais conhecem é o metanal, que é este daqui, ó, só de um carbono. É um aldeído de um carbono. O nome dele é met, é prefixo de um carbono. E os aldeídos, eles terminam em AL, a nomenclatura deles, tá? Metanal. Só que ele tem um nome usual, que é, pelo que vocês conhecem, que é formol, que usa para fazer, para alisar o cabelo. Dizem, né, que agora é sem formol, mas não sei. Só que o nome usual dá a impressão que ele é um álcool, né? Porque no nome usual ele acaba terminando em OL, tá? Mas isso aqui é usual, não é pela regra oficial de nomenclatura. O nome correto é metanal. Então, terminou em AL, é um aldeído. Cetona também, né, é muito usado aí em produtos. Removedor de unha, né, é muito usado a acetona, que é um tipo de cetona, mas a função orgânica chama cetona. Como a gente reconhece? O C dupla O agora ele tem que estar no meio, tá? Carbono dos dois lados. Não é na ponta mais. Agora, isso daqui a gente chama de grupo. Nossa, fugiu. Carbonila, lembrei. Grupo carbonila.
Aldoxila, carbonila é o C-O ligado a carbono dos dois lados. Aqui é aldoxila, o C-O, hidrogênio, né, na pontinha. A acetona mais conhecida, que é a acetona, é a propanona, essa daqui, ó. CH3, C-O, CH3. De 3 carbonos, né? Prop. As ligações entre carbonos são simples e as cetonas terminam em ona, propanona. Ó, as ligações entre carbonos são essas aqui, né? É a acetona aí que é utilizado para removedor de esmalte. Então a gente já tinha visto essas funções. Daí hoje nós vamos ver mais algumas, que são essas 4 aqui. Perguntas por enquanto? Química orgânica, que assim, geralmente é 30%, de 30% a 40% de provas, é claro, se a gente pegar o conteúdo todo, né? E é só teoria, então tem aluno que acaba gostando e tal, né? Porque não tem que fazer cálculo, as questões que tem cálculo às vezes levam mais tempo, tem notação científica, transformação de unidade, então já viu, né? Tem gente que não gosta muito. Hoje a gente vai ver essa função aqui agora. Vamos começar por ácido carboxílico. Como reconhecer? Então, tem a cadeia carbônica, o R, e a gente tem aqui o grupo carboxila. Aqui em cima era carbonila. O carboxila é C-O e OH no mesmo carbono. Então, a gente tem uma carbonila e uma hidroxila aqui junto. Então, C-O-OH. Pode aparecer dessa forma aqui, que é ele condensado, ó, RCOOH. Também é o mesmo grupo. Então, isso daqui, ele é um ácido carboxílico, que é um ácido orgânico. Lembra que o ácido em água libera H+? Quando a gente coloca em água, esse hidrogênio aqui, ele sai como H+. E a gente vai ter, então, soluções com pH menor que 7. Também usamos muito ácidos carboxílicos aí no nosso dia a dia. O mais conhecido é o ácido etanóico, ele tem um nome usual que é ácido acético, que é o que está presente no vinagre. Também tem o ácido, daí já não é nome oficial, tá? É nome usual, o ácido cítrico, que tem no limão, na laranja. Daí o nome, depois eu vou mostrar exemplo, tá? A gente vai escrever ácido, porque é um ácido orgânico. Daí o prefixo, que é o número de carbonos, né? Infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, e ele vai terminar em oico. Vamos ver alguns aqui, ó. Temos aqui 4. Esse primeiro, então aqui está o C-O-OH, da função ácido carboxílico. Então, o nome dele vai ficar ácido. Como só tem um carbono, o prefixo é met. Daí a ligação é entre carbono, como quando só tem um, a gente usa N mesmo, né? Como se fosse ligação simples. E termina em óico, ácido metanóico. Ah, esse é o nome oficial dele. Ele tem um nome usual que é ácido fórmico. Esse nome usual, ele vem de formiga. Quando as formigas elas picam, né, nossa pele, aquela ardência que dá é o ácido fórmico, que é injetado. Então, ácido metanóico. Este aqui é o ácido acético, ácido etanóico, tá? Que tem no vinagre. Então, C-OH, mas agora tem 2 carbonos, né? Então, ácido, 2 carbonos, o prefixo é et, a ligação entre carbono aqui, ó, simples, etanóico, conhecido como ácido acético. Parece bastante com esse nome usual. Que é o que está presente no vinagre. Então, o vinagre ele é uma solução aquosa de ácido acético. É produzido por fermentação.
Tem vinagre de álcool, vinagre de maçã, vinagre de arroz, vinagre de vinho branco, de vinho tinto, balsâmico. Quando a gente fermenta, então tem a produção, depende de onde vem, né? A fermentação aí. O que mais? Este de baixo aqui, ele tem uma ramificação, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho uma cadeia principal, né? Eu posso ir reto ou fazer a curvinha para achar a maior sequência de carbonos. Então tem um CH3, que é um grupo metil. Tem que numerar, tá? Saindo de hidrocarbonetos, deixa eu voltar aqui. Então lá no hidrocarboneto, a prioridade de numeração 1 era a insaturação. Carbono 1 é o mais próximo da insaturação. Quando não tinha insaturação, o carbono 1 era o que dava menor numeração para as ramificações. De álcool em diante, o carbono 1 sempre vai ser o mais próximo do grupo funcional. Então, aqui, obrigatoriamente, o carbono 1 tem que ser o carbono da carboxila. Daí, este é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, no carbono 3, a gente tem um grupo metil. Primeiro escreve ácido, tá? Ácido, 3-metil, e daí o nome. 4 carbonos but, ligações entre carbono AN e termina em óico. Ácido 3-metil butanóico. E este último é um ácido com dupla insaturado. O carbono 1 tem que ser o da carboxila. Não tem ramificação, né? Aqui tinha no carbono 3, ó, um grupo metil. Então vai ficar ácido pente, porque são 4 carbonos. Opa, 5. Pente. Daí tem uma dupla no carbono 4, né? Entre o 4 e o 5. Então, eu vou posicionar agora essa dupla. Pente 4, N, porque dupla é N, e termina em óico. Ácido pente 4 e nóico. Tranquilo? Ô, professor, começa numerando pelos carbonos, aí tipo o H, né, o grupo... O carbono 1, quando a gente sai de hidrocarboneto, ele é o que dá a menor numeração para o grupo funcional, tá? Então é o mais próximo do grupo. É que tem alguns casos que nem o grupo do aldeído, do ácido carboxílico, ele sempre vai estar na ponta, mas tem alguns que não, então a gente tem que dar a menor numeração. Oi? É como se fosse uma ramificação, então não numera ele? É que assim, quando a gente vai numerar a cadeia, a gente tem que escolher uma ponta, né? Da esquerda ou da direita. Então, agora é assim, o carbono 1 vai ser a ponta mais próxima do grupo funcional. Então, ó, se eu olhar este daqui, eu tenho esta ponta da esquerda e essa ponta da direita. Então, aqui tem uma dupla, mas a prioridade por ser dupla é lá de hidrocarboneto. De álcool em diante, o carbono 1 é o mais próximo do grupo funcional. O grupo funcional é esse aqui, ó, C-O-OH, que indica que é um ácido carboxílico. Então, entendi. o carbono tem que ser esse. Tá? Então, o ácido carboxílico é isso. Daí a gente tem 2 derivados do ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico e o éster. O sal de ácido carboxílico, ele vem por neutralização. Lá na inorgânica, ácido e base, né, produzia sal e água, sal inorgânico. Aqui, se eu pegar um ácido carboxílico mais uma base, vai produzir sal orgânico mais água. Então, é uma neutralização também, só que é uma neutralização com ácido orgânico. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho RC dupla O, comparando com o ácido carboxílico, tenho O, só que sai este H e entra um metal ou o grupo NH4+, tá? Que ele vem do hidróxido de amônio.
Enfim, aqui pode entrar sódio, que veio da soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio, por exemplo, potássio. Então, é isso que vai identificar essa função. C dupla O, e aqui ao invés do hidrogênio, que era um ácido carboxílico, agora tem um metal aqui. Daí, o nome, eu vou mostrar aqui daí para vocês um exemplo. Esse aqui, ele é bem comum, é o acetato de sódio. Então, tem 2 carbonos, o nome oficial. 2 carbonos é ET. A ligação aqui entre carbono é AN. Daí, quando é sal, ó, aqui eu tenho C dupla O, Na+. E tá, daí vai terminar em oato. Então, prefixo, infixo, oato. Oato de e o nome do metal que está ligado. Esse aqui é o etanoato de sódio. Ele tem um nome usual que é acetato de sódio. Quando a cadeia que está ligada aqui nesse grupo ela é bem longa, tem vários carbonos, é um sabão. Então, os sabões, eles são sais orgânicos, a gente fala que são sais de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, um ácido carboxílico de cadeia longa, ele reage e forma um sabão. Depois a gente vai ver um pouco de reação orgânica também, vai dar tempo de estudar bastante orgânica. Acetato de sódio é o nome usual. Então fica oato de, tá? O que mudou aí, prefixo, infixo, oato de, o nome do metalzinho que está ligado ali. Esse daqui ó, é um sal de potássio, esse K aqui é o potássio. Então, vou numerar porque tem um grupinho metil. 1, 2, 3. Carbono 1 é o do grupo funcional. Então, vai ficar 2-metil. Aqui o grupo metil no carbono 2, né? 3 carbonos, prop, ligações simples entre carbono, AN, oato de potássio. O potássio. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, oato. Melhorou um pouquinho. Daí tem uma outra função. Então, aqui a aplicação, né? Os sais com ácido carboxílico de cadeia longa são os sabões, detergentes, enfim. O éster também é por reação a partir do ácido carboxílico. Então, o que vai mudar? Tem o C dupla O, só que ao invés de ser o hidrogênio, continua carbono. Então, vai sair o hidrogênio e vai entrar aqui um grupinho. Pode ser metil, etil, tá? Vai entrar aqui algum substituinte no lugar desse hidrogênio. Também pode aparecer assim, ó, a forma condensada, né? RCOO, e continua R, que é o grupo de carbono aqui. E ele tem uma aplicação interessante, porque os ésteres eles têm um aroma agradável, geralmente é de fruta. Então, ele é utilizado como aromatizante artificial para balas, né, suco artificial, enfim, tudo que é artificial de fruta é utilizado um aroma que é um éster. Daí, dependendo da cadeia, vai ser, né, vai mudar, vai ser banana, abacaxi, enfim, morango, sei lá, né? O que mais pode ter? Tem vários, tá? Daí vai ser oato também, só que vai ser, ao invés de eu colocar oato de o nome do metal, eu vou colocar oato de o nome do grupinho que entrou aqui no lugar do hidrogênio. Gente, eu sei que é bastante coisa, assim, química orgânica é muita teoria, né? Então precisa ir fazendo exercício aí, porque decorar tudo de ponta a ponta, não dá, né? Mas tem que ir se acostumando aí. Esse aqui é um éster.
Então, eu tenho C dupla O, O, e aqui entrou este grupo de 2 carbonos. Esse grupo de 2 carbonos, ele é o grupo etil. Eu tinha passado para vocês, né, de grupos importantes aí, o CH3, que aparece muito, metil. De 2 carbonos é o CH2CH3, que é o grupo etil. De 3 carbonos, daí a gente tem o CH2CH2CH3, que é o grupo propil. E de 3 carbonos, aqui é a ligação livre que vai, né, na cadeia. Também daí dá para a gente mudar, pegar essa ligação livre e colocar no meio. Daí a gente tem um outro grupo que chama isopropil. Então, com 3 carbonos, a gente tem 2 possibilidades. Esse aqui é o isopropil. Tem mais, né? Claro, mas são muitos. Então, até 3 carbonos aí. Depois vai, com 4 tem o butil, só que também dá para variar a posição da ligação livre. Então, vai ter vários com 4 e vamos lá com esses aqui. Bom, nome é um éster reconhecido. C dupla O, e ao invés de CH, de ácido carboxílico, continua aqui carbono, né? Então, esse daqui aqui eu tenho só um carbono do grupo funcional, então vou colocar MET, AN, porque a ligação aqui, né, a gente considera simples só. O ato, tá, metanoato. Metanoato de que, como aqui é um grupo de 2 carbonos que está ligado, aqui, ó, a gente vai colocar etil, que é o grupo etil. E para ficar bonito de falar, põe um A no final, etila. Metanoato de etila. Às vezes eu já vi assim enunciado, tem o nome e para você relacionar com a função, não para montar o nome, tá? Então, se você ver o ato de, né, e o nome aqui de um grupo, dá para associar que é éster. Porque, ó, de álcool é tranquilo, termina em ol, que aparece bastante, tá? De fenol e enol, lá das funções de hidroxila, não aparece muito para relacionar com o nome, não. De aldeído termina em al, de cetona termina em ona. O ácido carboxílico aparece ácido no nome mesmo, ácido alguma coisa. E o sal e o éster é o ato de... No sal é o nome do metal que está ligado, e o éster, o nome do grupo que está ligado. Então, dá para ir associando, tá? Continuar com esse aqui. Um outro. Bom, aqui continua uma etila ligada, né? O grupo etil. Só que aqui são 2 carbonos, ó. Então, 2 carbonos é et. Etanoato de etila. E eu coloquei um aqui para montar o nome. Vamos montar o nome desta cadeia. Bom, but, ó, o ato de isopropila. Quando olha isso aqui, tem que reconhecer que é um éster pelas terminações, né? O ato, e aqui tá, tem um isopropil. But são 4 carbonos. Vamos montar assim, ó. Nesse carbono aqui da direita, eu vou colocar o grupo funcional de éster, que é C dupla O, O. E aqui eu sei que vai estar ligado o isopropil. Já vou para cá, para essa parte, tá? Vamos terminar isso aqui primeiro. 4 carbonos. No carbono 3, está indicando que tem esse EN, que é uma ligação dupla. O carbono 1 tem que ser o do grupo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui.
voltar para a cor que estava. Aí. Então, o carbono 1 é este. Aqui é... O 2 também é simples, a ligação. O 3, que é entre o 3 e o 4, então a gente vai colocar a ligação dupla, né? Completar com os hidrogênios aqui que precisam. Ó, esse carbono 1 já está com as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse carbono 2 tem 2 ligações, então tem que colocar 2 hidrogênios. Vou colocar assim H2. O carbono 3, ele tem 3 ligações por CH. E o carbono 4 tem 2, CH2. E falta ligar um isopropilo aqui, ó. Se eu colocar aqui um hidrogênio, é um carboxílico. Se eu colocar algum metal, sódio, potássio, alguma coisa, vai ser um sal. Mas aqui é para ligar o isopropil, que é esse daqui, né? Aí, monta um éster. Tudo bem? Dá para entender a lógica? Sim. Estão quietos. Tudo bom. Tá. E vamos ver mais uma função, então, hoje. E depois eu vou mostrar uma maneira que aparece bastante desses exercícios, tá? Que é de reconhecer função orgânica. Agora vamos ver o éter. Éter. Não é S. Só um minutinho, gente. Voltei. Éter. O éter é assim, eu tenho um oxigênio ligado com carbono dos dois lados. Esse é o nome, tá? Esse é o grupo, aliás. Então, é só um oxigênio, não tem o dupla O aqui, né? No éster tem o dupla O. O éter não. O éter é só um oxigênio que aparece lá e carbono dos dois lados, porque o oxigênio faz 2 ligações, sempre vai estar assim. Eu vou colocar aqui a montagem do nome. Ó, oxigênio e carbonos aqui, os grupos, né? Daí como que vai ficar o nome? Aqui os grupos eles são iguais, então não tem problema, né? São 2 carbonos aqui de um lado e 2 carbonos do outro. Então eu vou colocar et de 2 carbonos. Vou escrever oxi, porque é da função, tá? Que tem esse oxigênio. E daí, o outro lado, eu vou colocar o nome como se fosse um hidrocarboneto de 2 carbonos aqui, ó. Então, esse daqui eu vou, como se fosse um pedacinho de hidrocarboneto. Etano, né? Et, 2 carbonos. Essa ligação simples AN terminou. Então, essa é uma maneira de reconhecer o nome de um éter, só que também o nome usual ele aparece bastante, até mais do que o oficial, tá? Esse aqui é o oficial, etoxietano. O usual é assim, eu escrevo éter, e daí o nome dos grupos ligados, né? Aqui são 2 grupos etil, se a gente for olhar, ó, CH2, CH3, CH2, CH3. Então eu escrevo éter dietílico, que é o éter mais conhecido aí, que é aquele éter, a gente fala éter comum. Ele foi o primeiro anestésico, né? Antigamente era usado muito como anestésico, hoje em dia já nem tanto, mas tem outras funções aí, tá? Esse aqui do lado, ó, eu tenho um carbono, que seria um CH3, né? Eu posso colocar assim. Um oxigênio, e aqui um CH2 e um CH3. Quando a gente tem ligantes com um número diferente de carbono, a gente começa com o menor, tá? Em ordem crescente aí de número de carbonos. Então, eu vou iniciar o nome com este lado, metoxi, met de um carbono, né? E o outro lado eu vou escrever o nome como se fosse hidrocarboneto, etano. Ou éter
Daí eu escrevo metil etílico. Mas para reconhecer a função, oxigênio com carbono dos dois lados. E aqui para montar, ó, etoxipentano. Et, 2 carbonos. 1, 2. Vou pôr a estrutura de traço, ó. 1, 2. Daí vem o oxigênio. E depois mais 5 carbonos com ligações simples. Ó o AN aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um éter também. É claro que dá para pôr ramificação, existe éter de cadeia fechada, mas dessa parte de nomenclatura é importante reconhecer a função também pelo nome, tá? Não precisa ficar aprofundando muito, não. Antigamente se cobrava mais essa parte, era mais decoreba, né? Hoje em dia é bastante aplicações e propriedades. Bom, vimos mais algumas funções. Depois a gente revisa, né? Semana que vem, gente, vai ser feriado na segunda, daí não vai ter aula, tá? Pelo Teams. Bom, esse tipo de exercício, para a função orgânica, ele é bastante cobrado. Então, traz um contexto, fala dos feromônios, né? Que são substâncias secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com outros seres vivos. Nos seres humanos, há evidências de que algumas substâncias, como o androstenol e a copulina, atuam como feromônios. Aqui tem duas fórmulas, tá? Do androstenol e da copulina. O que ele quer saber? Quais são as funções indicadas em cada um. Então, a gente olha aqui a estrutura. Tem um monte de carbono, aqui dá para ver, né? Que são as dobrinhas, tem hidrogênio. E tem, assim, para achar a função, a gente vai procurar o que tem de diferente aqui. Tem um grupo OH. Então, pode ser álcool, enol ou fenol. São as funções de hidroxila. Daí, para descobrir, a gente vai ver onde esse grupo OH está ligado. Ó. Álcool seria um carbono, pode ser fechado também, tá? Mas tem que ser um carbono saturado, de ligações simples. Enol, a hidroxila, ela está ligada diretamente aqui, ó. Álcool, enol, a hidroxila, carbono de dupla, e fenol se for um anel benzênico. Ali, ó, até tem 6 átomos de carbono, né? Só que não tem as duplas alternadas. Então, qual que será a função? Olhem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Mais um. Este carboninho... Ah, gente, esse tracinho assim para frente, eu acho que eu acabei... Bom, vocês devem lembrar alguma coisa também de geometria molecular, tá? Esse daqui, esse gorduchinho aqui para frente, né? É tipo um rabiscadinho. Na verdade, que aqui a imagem tá meio assim, né? Eu não sei se está para frente ou para trás, mas tem as ligações simples no plano, ela é assim. Ligação simples na frente do plano é assim, e ligação simples atrás do plano é assim. Tá, mas isso aqui é uma ligação simples também. Ah, tá, aqui é atrás do plano, ó, na frente do plano aqui tá pintadinho de preto, né, que é a cor. Então, é ligação simples também, não se confundam. Então, aqui é a função álcool. OH ligado diretamente aqui no carbono com ligação simples, tá? Então, essa aqui a gente tem a função álcool. Não vai, gente, só pelo nome, tá? Que tudo bem, até terminou em ol, só que isso aqui é um nome usual, né? Então, cuidado. Álcool, reconheci. Ou é esta, ou é esta, ou é esta. E a copulina? Olha o que tem de diferente aqui, ó. C, dupla O, OH. Este é da função
subir aqui, ó. Ó, ácido carboxílico, C-O-OH. Então, esse tipo de exercício de ir procurando os grupinhos é muito comum, e é considerado um exercício fácil, porque ele é só de identificação. C-OH, ácido carboxílico. Então, fica álcool e ácido carboxílico. Álcool e ácido carboxílico. E esse aqui, ó, é um composto, uma molécula que tem várias funções. E também a gente procura pelos pedacinhos aí de coisas que tem diferente. Ó, são funções que a gente já viu. Tem mais algumas, tá? Que a gente vai ainda estudar. Então, ó, começa a procurar. Aqui eu tenho um C-O-H. Isso é uma função orgânica. O que mais tem diferente aqui, ó? Tem um grupo OH. Daí tem que ver onde ele está ligado. Ah, ele está ligado diretamente no anel benzênico. Isso aqui é uma outra função. Daí eu tenho aqui, ó, esse de cima e esse de baixo igual. O que é? Um C-O ligado em carbono dos dois lados. Essa é uma outra função. É igual aqui a de baixo. E tem outra aqui, ó, oxigênio ligado aqui. Ligado a um carbono aqui embaixo e a um outro carbono aqui. Então, a gente tem 4 funções diferentes. Alguém arrisca alguma aí, para a gente finalizar a aula de hoje? Professor, a sequência, assim, começa como? Tipo, Então, aldeído? para assinalar, a gente escreve as 4 que tem e procura uma alternativa que cabe, né? Então, tem um aldeído aqui, né? Que é esse aqui da ponta, né? C-O na ponta, a gente sabe que isso aqui é da função aldeído. O que mais que tem? Então, vou por aqui, ó. Então, aqui agora. Aqui. Grupo Fenol. H. Isso, fenol, né? Ligado diretamente ao anel benzênico. E acetona. Tem cetona, que é essa daqui, ó. C-O com carbono dos dois lados. E tem mais uma ali em cima. Oxigênio ligado a carbono dos dois lados. Que eu não circulei. Isso aqui é uma outra função. Éter. Então, nessa molécula, a gente... Oi? Não entendi. A gente encontra cetona, éter, aldeído e fenol. Aqui embaixo também é cetona, né? Então não precisa colocar que é igual a de cima. Então a gente tem aldeído, cetona, éter e fenol. Seria essa daqui, ó. Aldeído, cetona. Esse aqui, gente, é bem comum, bem comum. Daí depois vai começar a perguntar outras coisas da estrutura, né? Por exemplo, se ela tem algum tipo de isomeria, que a gente vai estudar, tá? Mas assim, para orgânica, é muito comum assim, tá? Então dá um composto para a gente reconhecer função, ver propriedades, enfim, né? Se é solúvel em água ou não. Depois alguma reação e assim vai, tá? Deixa eu salvar aqui. Depois eu vou postar lá na pasta os slides para atualizar a pasta lá. Assim, daí quando eu ia estudar isso daqui assim para aprender, que eu estava no 3º ano do médio, isso faz alguns anos, será que faz uns 20? Nossa, não sei, não lembro, faz bastante. Acho que uns 18. Assim, eu ia escrevendo, ia montando, escrevendo, colocava o grupo, as regras, eu acho que é uma maneira boa, assim, porque só ficar lendo não vejo muita vantagem, não. Então é isso. Vamos lá. Terminamos com 17. Muito bem. É a nossa média. A Valéria acabou entrando depois. E quem mais que eu não tinha visto? O Marcel já tinha visto. E só. Professor, você pausou a gravação ou é impressão minha? Não,
Não, eu tô gravando ainda. Agora que eu vou parar, tá certo. Ah, tá. Não, é porque deu 27, 28 minutos que... Ah, Não, só se estranho. deu. Não, o meu tá certo. O meu deu certo Ah, aqui. tá. Então tá.